Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá estabeleceu uma comissão de assuntos jurídicos que tem a finalidade de promover a troca de informações sobre ambas as legislações, promover a discussão de temas nacionais e internacionais e, assim, possibilitar aos seus associados o nível de informação necessária para a tomada de decisões em negócios. Neste webinar, organizado pela Comissão de Assuntos Jurídicos, nossos convidados discutirão a disrupção do modelo tradicional de benefícios ofertados pelas empresas versus atendimento às necessidades de cada colaborador. Hoje nós teremos os seguintes palestrantes: Dr. Alexandre Haruno, gerente sênior das áreas trabalhista e previdenciária da KPMG, que possui mais de 10 anos de experiência em auditoria e consultoria desenvolvida em clientes dos mais diversos ramos de atividades nacionais e multinacionais. Tem graduação em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Também temos a doutora Cibele Lineiro, sócia trabalhista no BMA Advogados, que atua na assessoria a empresas nacionais e internacionais em medidas consultivas e preventivas de litígios, incluindo a elaboração e a revisão de contratos, políticas internas, implementação de estruturas de remuneração variável de curto e longo prazo, além de negociações com sindicatos. Também atua na área contenciosa, nas esferas judiciais e administrativa, incluindo o acompanhamento de inquéritos instaurados pelo Ministério Público do Trabalho. A doutora Cibele possui doutorado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestrado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, pós-graduada em Direito do Trabalho pela COGEA da PUC de São Paulo, pós-graduação em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional, graduação em Direito pela Universidade de Mackenzie. E também o Dr. Luiz Fernando Alouche, sócio das áreas trabalhista e previdenciária da IWRCF Advogados, que é advogado formado pela Universidade Paulista de São Paulo. Luiz Alouche também é pós-graduado em Direito do Trabalho pelo Centro de Extensão Universitária em Direito de Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas. Possui 20 anos de experiência no assessoramento de clientes de médio e grande porte, nacionais e multinacionais, em questões contenciosas e consultivas, relacionadas às áreas trabalhista e previdenciária. Possui ampla experiência na representação de clientes e investigações realizadas pelo Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Então, a partir de agora, passo a palavra para o Dr. Luiz Fernando Alouche para iniciar o primeiro bloco de apresentações. Vocês, por favor, da audiência, fiquem à vontade para enviar suas perguntas pelo chat, que ao final das apresentações nós vamos encaminhar aos palestrantes. Muito obrigado. Boa tarde a todos, tudo bom? Me chamo Luiz Fernando Alouche. Inicialmente queria agradecer, Alberto, o seu convite, a participação aqui no comitê. Eu acho que quando a gente recebeu o convite, enfim, o tema, nós discutimos aqui internamente, e diante disso, juntamente com a doutora Cibele, doutor Alexandre, a gente resolveu definir essa apresentação, dividir em 3 partes. Eu acho que uma parte inicial, o momento atual da pandemia, o retorno ao trabalho presencial, as práticas que as empresas precisam adotar neste momento. Segundo momento, falar um pouco sobre trabalho remoto, teletrabalho, as questões que estão sendo discutidas agora, efetivamente, as preocupações da empresa com o trabalho híbrido, o trabalho 100% home office. E, por fim, a gente abordar esse novo modelo de remuneração, os benefícios flexíveis, a nova portaria editada na semana passada,
e trazer mais ou menos esse contexto, essa abordagem. Mais uma vez, nós convidamos a todos, como o Alberto disse, para, em caso de dúvidas, colocar as questões pelo chat, para que a gente possa, ao longo da apresentação, ir discutindo ponto a ponto. A grande questão, pessoal, iniciando aqui minha fala, é a questão do momento atual que nós estamos e como a gente está vivendo essa pandemia. Quer dizer, hoje em dia, com a vacina, o pessoal está baixando a guarda, a ansiedade das pessoas vem diminuindo sensivelmente, sendo que as empresas cada vez mais estão adotando e chamando seus empregados para retornar ao trabalho. Existem críticas e situações sobre a volta full-time no trabalho, a manutenção do trabalho presencial, do trabalho remoto, que eu acho que grande parte, para não falar todas as pessoas que trabalharam na parte administrativa passaram por isso, e que foi uma bela experiência. Mas a gente ainda está num momento incerto. Incerto, efetivamente, com essa doença que veio, acho que há 2 anos ninguém jamais poderia imaginar que nós passaríamos por isso. Tivemos uma surpresa do dia para a noite, no mês de março do ano passado, ir todo mundo para casa, começar a trabalhar remotamente. As questões foram se adequando, a legislação foi se aperfeiçoando, e a grande questão é que agora está no momento de voltar. A ansiedade continua, exatamente porque a gente não sabe até onde essa pandemia vai continuar, se ela vai continuar, e como serão as relações de trabalho a partir deste momento. Fato é que, se você pegar esse ano e meio, quase 2 anos, que as pessoas ficaram em casa, e buscar, mesmo no site da Previdência, os índices que estão indicados, vocês vão poder perceber que grande parte das doenças que geravam o benefício do auxílio-doença ou auxílio-doença acidentário perante a Previdência Social, nesse momento que as pessoas ficarem em casa, ou na sua maioria ficarem em casa, essas doenças diminuíram sensivelmente. Então, todas as doenças e enfermidades que as pessoas tinham no ambiente de trabalho, elas foram reduzidas de uma maneira sensível. E isso não são dados, são dados oficiais da própria Previdência Social. Ocorre que, como eu disse, grande parte diminuiu, mas 2 dessas doenças principais que geraram, a gente teve um aumento significativo nesses 2 anos de pandemia, tá? Então, as doenças mentais, elas tiveram um aumento considerável nas pessoas. Essa questão da desconexão é uma questão que hoje em dia está todo mundo discutindo, enfim, as pessoas ficavam em casa trabalhando na frente do computador, não tinham limite de horário, então tinham os problemas e passaram a ter problemas com a ansiedade, com essa incerteza do mundo corporativo, e essa sim virou uma das principais doenças e enfermidades que vem gerando problemas e afastamentos perante a Previdência Social, que são as doenças mentais. Até surgiu uma nova figura, que eu particularmente não havia escutado no passado. Primeiro você tem o burnout, que é essa, sim, a doença do momento, que grande parte dos executivos, das pessoas administrativas vem sofrendo, mas você também tem a questão do bore-out, que é um novo tipo de enfermidade que as pessoas vêm sentindo exatamente por ficarem trabalhando indiretamente atrás do computador, sem qualquer relação com o empregado, sem qualquer relação com a empresa, não se sentindo parte do todo. E isso vem gerando efetivamente depressões e problemas psicológicos, que também vem gerando esses afastamentos. Então, as doenças mentais aumentaram significativamente, algo em torno de 25% de aumento nesses 2 anos, como também as doenças, as enfermidades osteomusculares, que nada mais são do que problemas ergonômicos, né? As pessoas estão em casa, as pessoas estão trabalhando, às vezes não tem estrutura, não tem treinamento, não fazem ginástica laboral, não param de trabalhar, e isso vem gerando, nesse 1 ano e meio, também esse tipo de enfermidade osteomuscular. Então, se você pensar, como eu tinha dito antigamente, todos os benefícios, ou grande maioria deles, caíram sensivelmente nesses 2 anos. Mas com essas 2 novas enfermidades, o número de benefícios comparativamente à Previdência, em 2021, comparativamente a 2020, aumentou quase 7%. E por que eu estou falando isso? Porque, efetivamente, nós passamos por um panorama
muito claro e muito incerto nas relações de trabalho. Os novos tempos estão aí, as questões estão mudando, e hoje, sem dúvida, o RH, a área de recursos humanos, ela, ao meu ver, ganhou uma importância muito grande dentro das corporações. Não apenas para você manter o engajamento das pessoas, mas para você manter a qualidade da informação, para você manter as pessoas motivadas, para você cuidar das pessoas nessas questões físicas, mentais, efetivamente para este novo momento. E este novo momento que se aproxima, muitas vezes, busca esse trabalho presencial. Então, as empresas estão voltando, as empresas estão cada vez mais trazendo o seu público de volta, e nesse momento o que a gente vai ter que ter é o trabalho que eu chamo aqui tripartite, né? Um trabalho muito ligado da área de RH, um trabalho muito ligado da área jurídica propriamente dita, porque as questões vão surgir, os problemas vão surgir, mas também um trabalho ligado com a área de segurança e saúde do trabalho. Eu acho que esses 3 pilares, trabalhando juntos, eles vão efetivamente conseguir construir políticas e regras para que as pessoas trabalhem e retornem às suas atividades de maneira organizada, adotando todas as medidas de combate, os procedimentos para combater o vírus, quer seja agora, quer seja no futuro, com novas variantes, com novos desenvolvimentos, e as corporações elas possam trabalhar de maneira segura, propriamente dita. Dentro dessa perspectiva, acho que o primeiro ponto que vem sendo discutido, e eu acho que todos vocês estão vendo na mídia, é a questão da vacina propriamente dita, né? Então, quando começaram as discussões de retorno ao trabalho, algo nesse sentido, a gente recebeu inúmeros pedidos falando, olha, se o empregado se negar a vacinar por motivos religiosos, por diversas questões que não sejam justificadas, posso demitir por justa causa, posso não demitir. Nós tivemos logo no início, nós tivemos um primeiro julgamento, onde o Tribunal de São Paulo se posicionou de maneira rápida, acolhendo uma justa causa que havia sido aplicada, né, em uma empregada, mas o fato é que, por uma série de princípios e uma série de questões, desde a Constituição Federal, essa questão da demissão por justa causa, pelo simples fato da pessoa se negar a tomar a vacina ou não, é algo que gera um pouco de risco, exatamente por causa de uma questão dos direitos individuais da pessoa, da discriminação. Fato é que a gente, ao longo de todo esse período, a gente veio orientando as empresas a realizarem treinamentos, a publicarem informações, mostrarem a necessidade e os benefícios das pessoas serem vacinadas, tá? E quando o assunto já estava mais ou menos com a temperatura diminuindo, mais ou menos sendo direcionado de uma forma por todos os doutrinadores, pela justiça e tal, no sentido de que, olha, faz treinamento, faz apresentações e tal, mas a vacina é obrigatória, surgiu uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho, exatamente tornando discriminatório o fato de você ou da empresa requerer o comprovante de vacinação no momento da admissão ou mesmo no dia a dia, o controle dos seus empregados. Isso caiu como um banho de água fria, né? Quer dizer, todas as empresas que estavam adotando todos os protocolos, políticas e tomando cuidado com seus empregados, exatamente para privilegiar a coletividade, o seu ambiente interno, receberam essa portaria com um susto, né? Fato é que o STF agiu rápido, até se não me engano, um mandado de segurança que foi impetrado pela rede, não tenho certeza se é um mandado de segurança, mas enfim. E o STF agiu rápido e o ministro Barroso afastou essa portaria, especialmente nesses pontos, né, de considerar discriminatória, exatamente pela coletividade, pela preocupação que todos precisamos ter com a coletividade, com a pandemia e com diversos princípios que sejam isso. Então, hoje em dia, você tem uma medida liminar do ministro Barroso, afastando essa questão da discriminação, quer dizer, as empresas podem sim fazer esse controle de vacinação, podem sim buscar essas informações, como também evitar ou
que empregados que não estejam vacinados trabalhem, voltem para trabalhar presencialmente na empresa, tá? Mas o fato é que está no plenário virtual do STF e esse caso deve ser julgado provavelmente nos próximos dias pelo plenário, tá? Então, acho que esse é um ponto principal que vem gerando grande repercussão nesse momento, que é a questão da vacina. E hoje em dia está assegurado o direito das empresas, está assegurado a possibilidade das empresas em pedir o comprovante de vacinação dos seus empregados, cobrar, incentivar, treinar, apresentar vídeos, exatamente para que esse novo público que vai retornar ao ambiente, ele fique engajado. Contudo, pessoal, o fato é que as pessoas vão voltar a trabalhar, mas não por causa disso, para as pessoas que vão voltar para dentro da própria corporação, as regras e protocolos podem ser desobservados. A nossa sugestão, que a gente tem colocado, até pela segurança da própria empresa e dos próprios empregados, é que a empresa efetivamente tenha um mapeamento dos vacinados e não vacinados que voltem a trabalhar. Mapeamento daqueles que já contraíram vírus, já tiveram Covid, não tiveram. Mapeamento dos empregados que trabalham com pessoas do grupo de risco. Mapeamento indireto das pessoas que moram com esses empregados, quer dizer, para que sempre informem o RH se existe alguém na família com Covid e tal, exatamente para que consiga manter um ambiente salutar dentro da corporação e faça com que esse plano de retomada seja seguro. Além disso, dentro desse grupo tripartite que eu tinha dito no início, quer dizer, RH, jurídico e segurança de saúde, é importante que as empresas tenham uma definição das medidas que serão adotadas em relação aos empregados que não desejem retornar ao trabalho, aos empregados que, eventualmente, contraiam vírus e estejam trabalhando dentro da corporação. Quer dizer, é importante que tenham regras claras não apenas com esse empregado, mas com todos aqueles que tiveram contato com esse empregado no ambiente de trabalho. É importante que a área de segurança esteja muito atenta a novos lockdowns, às eventuais novas legislações municipais, caso essa nova onda ela subsista, tá? É importante que tenha a revisão de documentos, PPRA, PCMO, e análise quanto à necessidade de emissão de CAT, as hipóteses de emissão de CAT, tudo certinho. E, por fim, pessoal, e não menos importante, a questão do pré-aviso, quer dizer, muitas pessoas foram colocadas em home office do dia para a noite. Na época, nós tínhamos a MP 936, 927, que falava que em 48 horas você podia avisar a pessoa da ida para o home office ou para o retorno. O fato é que essa legislação ela perdeu eficácia. Então, hoje, o artigo 75 da CLT ele é muito claro em falar que a pessoa que está trabalhando em home office passará a trabalhar novamente de maneira exclusivamente presencial, ela tem essa necessidade do pré-aviso com 15 dias de antecedência. Então, acho que aqui é mais um cuidado que as empresas podem ter, exatamente para evitar discussões nesse ponto. Com relação ao trabalho presencial, eu acho que os cuidados são muito mais voltados a essa programação que vai ser feita e essas regras que os empregados deverão observar dentro das companhias. Tá? É importante dizer que os aprendizes, você ainda pode mantê-los trabalhando de maneira remota até 31 de dezembro, você tem uma portaria 4089 que autoriza isso. As gestantes, elas devem continuar trabalhando de maneira remota, está proibido o trabalho presencial, e por mais que tenha acabado o Plano São Paulo, as questões estão sendo, as discussões estão sendo diminuídas, a gestante ainda não pode trabalhar presencialmente, tá? Como também a questão dos PCDs, é importante que o retorno deles podem trabalhar normalmente, como voltando nesse novo formato. Então, acho que para abrir nossa apresentação, eu trouxe essas perspectivas da retomada do trabalho presencial. Não sei se Sibeli ou Alexandre tem algum ponto adicional para colocar. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigada à Câmara pelo convite. Também fiquei bastante feliz de ter essa oportunidade.
como eu já imaginava, eu não tenho muito a acrescentar, porque o Allouche foi bastante completo, trouxe todos os pontos importantes aqui da retomada. Eu só queria endossar que eu acho que o momento é exatamente esse, né? Assim, quem ainda está no trabalho remoto, agora é um momento de planejar a retomada, mapeando o quadro de empregados, mapeando quais serão as medidas de prevenção, porque elas ainda são necessárias, né, com a chegada de novas cepas, com variantes e tudo mais. Definir porque a gente está falando da vacinação, mas também cabe a cada empregador definir se ele quer colocar isso como uma condição para o retorno ou não quer colocar isso como uma condição para o retorno, se ele quer ter acesso a essas informações ou não, né? Isso não há uma obrigatoriedade do empregador em agir dessa forma, mas em querendo, eu concordo com o doutor Allouche que é uma possibilidade, agora com a suspensão da portaria, e também uma possibilidade porque o empregador continuará responsável por manter o ambiente seguro, né, e por evitar o máximo possível uma contaminação. Então, assim como todos aqueles protocolos que foram editados ao longo do ano passado para aquelas empresas que permaneceram no presencial, enfim, de cuidados, de higiene e limpeza do local, máscara, distanciamento, etc., a verdade é que isso tudo ainda tem que ser levado em consideração aqui no planejamento de retomada. Além dessa decisão mencionada pelo Allouche, também cito uma outra decisão do TRT 15 de Campinas, em que uma empregada de uma clínica de idosos se recusou à vacinação e entrou com uma ação pedindo rescisão indireta do contrato de trabalho, entendendo que o empregador estava exigindo algo que ele não poderia, e nesse caso também foi reconhecido o direito do empregador, até pela questão, enfim, qual é a atividade da empresa, né? Qual é a atividade daquela empregada, então até que ponto que aquilo poderia ser, ela teria uma recusa legítima, sem trazer nenhum comprovante de doença, de indicação médica contrária à vacina. Então, acho que o momento é bem esse, e também exige esse planejamento, o aviso aos empregados, né, com um período razoável, pelo menos os 15 dias da lei, para que o retorno seja feito com segurança por todos. Mas, basicamente, eu só vim aqui para agradecer e endossar o Allouche. Vou passar para o Aruno. Boa tarde a todos e a todas. Bom, então, inicio aqui agradecendo o convite feito pela Câmara do Comércio Brasil e Canadá. É um prazer compor essa mesa virtual com o moderador, Dr. Alberto Murray, com a Cibele e com o Luiz Allouche. E é sempre muito bom ter a oportunidade de revê-los e discutir um tema tão importante, tão atual, que ganhou uma força, principalmente advinda aí dos impactos pela pandemia do Covid-19. Bom, o Allouche e a Cibele foram muito cirúrgicos nas suas falas iniciais. O que eu posso contribuir aqui é de que esse mês ele começou muito agitado, né? Então, o Allouche trouxe ali a publicação da portaria 620 pelo Ministério do Trabalho, né, que trouxe ali as questões de prática discriminatória pela obrigatoriedade no certificado de vacinação, né, e também aquela questão relacionada à demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação. E lá em meados desse mês aqui também a gente teve a publicação ali a suspensão do STF ali por meio do ministro Roberto Barroso. Em linhas gerais, eu acho que tem uma questão aqui muito importante quando a gente pensa na questão do retorno ao trabalho presencial, né? A gente teve, ali em meados desse ano, a publicação da medida provisória 1046 de 2021, que trouxe um regramento ali específico para o teletrabalho e também para o home office, né, que é o que a gente chama de trabalho remoto, ou outros tipos de trabalho à distância. O fato é que realmente hoje não há um regramento específico quando a gente pensa em trabalho remoto, né? Então, é um desafio muito grande
para as empresas, né, e para nós aqui, que somos operadores do direito, de entender a dinâmica atual vis-à-vis aí o que a gente tem em termos de jurisprudência e do que vem acontecendo em termos práticos. Mas é isso, acho que eu passo a palavra aqui para a Cibele, para ela prosseguir com o seminário. Por favor, Cibele. Bom, eu vou passar aqui em grandes linhas, assim, esse novo mundo, né, do trabalho remoto e do trabalho híbrido que a gente vem tanto falando. Assim, a primeira questão que eu gostaria de pontuar é que eu acho que não existem mais dúvidas que o trabalho remoto ele veio para ficar, de certa forma, porque existia toda uma resistência ao trabalho remoto antes da pandemia, né? Isso não é um tema novo, a possibilidade de se trabalhar de casa, trabalhar à distância, isso já existia, de certa forma, a CLT, antes mesmo da reforma, já permitia, porque tinha ali o trabalho a domicílio, no artigo 6º, veio a reforma trabalhista final de 2017, regulou, timidamente, mas regulou o teletrabalho, mas ainda assim tinha uma sensação que algumas empresas, influenciadas por experiências fora do Brasil, tinham adotado, timidamente ou não, mas ainda não era, estava muito longe de ser uma realidade para um número expressivo de empresas. E aí chega a pandemia e obriga todo mundo a experimentar algo, independentemente do que você pensava a respeito ou dos seus planos com relação a isso. E as experiências mostraram, enfim, que a pandemia também aconteceu num momento muito peculiar de tecnologia, né? Então, que permitiu uma facilidade muito grande para as empresas e para os escritórios, enfim, todos esses novas tecnologias, Zoom, Teams, que você pôde falar e ver o seu time todos os dias, né? Isso, antes, se não tivéssemos esses aplicativos, teria sido muito mais difícil. Com toda essa tecnologia, foi mais fácil. E a minha sensação é que, assim, percebeu-se que existem desafios ainda, que é uma liderança à distância, o controle da jornada à distância, a questão da confidencialidade nesse modelo do trabalho remoto, enfim, a segurança das informações, porque eu estou aqui na minha casa falando com o cliente sobre um tema sensível, então, e o meu empregador não sabe o quão pequeno ou grande meu apartamento é, qual é a acústica, né? Se eu estou na sala e se minha vizinha consegue trabalhar comigo o dia inteiro. Então, assim, questões novas, né, que não tinham sido pensadas, que estão muito longe de terem sido refletidas na lei, mas que são as novas questões. E o que a gente sente, né, nesse plano de retomada, que o Alous falou bem, é que tem a retomada para o trabalho presencial, tal como ele era antes da pandemia, tem uma retomada para o trabalho, para o teletrabalho, ou seja, manter o modelo que foi imposto pela pandemia. Muitos pretendem fazer isso, não voltar ao que era antes. E o que a gente tem discutido bastante é o híbrido, né? Que seria uma mistura dos dois, o presencial, porque não se descartam as vantagens do trabalho presencial, de você encontrar as pessoas, de você ter reuniões presenciais, de você orientar um estagiário, uma pessoa mais júnior da equipe, e manter alguns benefícios do trabalho remoto, seja pela flexibilidade, pela desnecessidade de transitar pelas cidades e trânsito, custo dos aluguéis, enfim, as empresas tendo a chance de reduzir seus espaços e devolver andares e coisas do gênero, e daí o híbrido faz algum sentido, que você cria um rodízio e nem todos os empregados precisam estar presencialmente todos os dias. Então, essa é a nossa sensação, né, que a gente, inclusive, discutiu bastante, do que vem agora, né? E alguns já anunciaram esse retorno nesses novos modelos, ou seja, manutenção do remoto, retorno 100% presencial ou híbrido. E aí, pontuando, o que a gente tem, né? No trabalho remoto, a legislação é bastante tímida, isso é um fato, mas agora, como bem o Alous colocou, não temos mais as medidas provisórias, não temos mais aquele senso de emergência, de manda para casa e tudo bem, e seja o que Deus quiser. Agora não tem mais desculpa, a gente tem que seguir lá o artigo 75 da CLT, ele prevê a necessidade de um aditivo ao contrato de trabalho, ou um contrato de trabalho que regule esse modelo de teletrabalho, que é aquele que preponderantemente a pessoa fica em casa. Ele prevê que o empregador tem que efetivamente
fornecer infraestrutura para o empregado, então não é apenas o computador, mas também o suporte, o teclado, o fone, uma cadeira ergonomicamente correta, mesa. Ele prevê o reembolso das despesas, que é um ponto que a gente vai deixar para o terceiro bloco aqui, que o Aruno vai trazer bem. Enfim, o que é essa infraestrutura, que são essas despesas, é uma despesa exata ou uma ajuda de custo, como que funciona isso, como que a fiscalização, né, inclusive do ponto de vista previdenciário e fiscal, tem visto esse reembolso e essas ajudas de custo, e fala também que o empregador é responsável por, de forma ostensiva, treinar os seus empregados para prevenir doenças e acidentes do trabalho, inclusive os empregados tendo que assinar um termo de responsabilidade e compromisso nesse sentido. Mas a verdade é que a lei se limita a isso. Então, e o artigo 62, na reforma, também foi alterado para constar que quem está em regime de teletrabalho está isento do controle de horário. Então, não faria jus às horas extras. Mas a experiência, né, desse período da pandemia, com todo mundo em casa, mostrou que a lei, assim, não trata de vários detalhes dessa situação. Quer dizer, quando você está aqui, por exemplo, estamos aqui em São Paulo, e eu contrato alguém na Bahia, e eu permito que essa pessoa trabalhe na Bahia, ou ela muda em algum momento para Manaus, e tudo bem, porque ele é um teletrabalhador, qual é o sindicato que eu devo seguir para esse trabalhador? O do local da prestação de serviços, ou da matriz, ou do local de quem contratou? Né? Se eu não tenho filial nesse local, então ele naturalmente vai estar na minha folha aqui de São Paulo, só que o que acontecerá se a norma coletiva da localidade onde ele presta serviços for mais benéfica? Ele tende a questionar isso, a reclamar. Qual vai ser o posicionamento da jurisprudência? Não sabemos ainda, não tem ainda uma jurisprudência formada sobre isso. E a legislação não fala sobre isso. A legislação não traz nada sobre o híbrido, ou seja, se eu falar, olha, você pode livremente escolher vir ou não vir, eu aplico o artigo 75 em que medida? Eu aplico com relação à infraestrutura, ou a infraestrutura não, porque eu deixei a escolha do empregado ele ficar em casa ou não, então eu não sou mais responsável pela cadeira, pelo suporte de computador, e nem pela ajuda de custo ou pelas despesas com internet. Mas ele é efetivamente uma escolha do empregado ficar em casa ou no presencial, se eu não tenho mais espaço para todo mundo, né? Então, assim, se eu diminuir o tamanho da minha empresa e eu necessariamente preciso de um rodízio, preciso de um revezamento, eu não posso ter todo mundo lá todos os dias, então é tão livre assim? É um trabalho flexível ou é um híbrido imposto? E na hora que eu imponho esse sistema, eu ainda assim estou desonerada de algumas obrigações do artigo 75, porque ele não trata do híbrido? Então, essa é uma pergunta que, assim, a lei ainda não responde, jurisprudência ainda não tem. O que a gente diz, né? A melhor forma seria regular muitas dessas coisas via políticas internas. Se tivéssemos a possibilidade, em algumas categorias tem, outras não tanto, de negociar normas coletivas prevendo essas situações híbridas, ou seja, o controle de jornada no híbrido. A lei só fala da desobrigatoriedade de controle para o teletrabalho, mas o híbrido não se fala nada. Então, a tendência seria controlar quando está no presencial e também quando está em casa, salvo se você tiver uma medida, uma norma coletiva prevendo, enfim, quando está no presencial você controla, quando está em casa você fica isento. Mas a gente ainda não tem um entendimento sólido da jurisprudência sequer com relação ao controle de jornada do teletrabalhador típico, né? Se a jurisprudência vai acabar migrando até fazer o que fez, porque o artigo 62, na parte do empregado externo, ele não começou dizendo o que ele diz hoje, né? Que simplesmente quem trabalhava externo não era isento, e ao longo, influenciada até pela jurisprudência, a legislação foi e alterou para dizer, não, só é isento se for totalmente impossível você exercer o controle. Então, assim, não dá para descartar um movimento nesse sentido, porque a gente sabe que a Justiça do Trabalho tem bastante resistência ao artigo 62 por inteiro, né? Assim, dá interpretação restritiva para o cargo de confiança, dá interpretação restritiva para o trabalhador externo e ficaremos pasmos se não der interpretação restritiva para o teletrabalhador. Então, assim, o híbrido,
já de cara eu não sinto muito conforto de falar que ele pode não ser controlado quando ele está em casa. Outros desafios, né? Hoje a gente tem discutido muito o direito à desconexão. Por quê? Porque a pessoa está em casa e, como regra, seja híbrido ou remoto, eu não sei que horas ela começa, que horas ela acaba, quanto tempo que ela faz de intervalo. Um controle simplesmente porque o computador está logado não parece suficiente, porque eu posso deixar o computador ligado o dia inteiro. Então, exige um exercício de uma nova forma de liderança, uma confiança nessa relação e um treinamento para as pessoas efetivamente trabalharem 8 horas diárias, 44 semanais, terem seus descansos, seus intervalos, seus finais de semana, mas assim, o que o empregador faz com aquele empregado que trabalhou eventualmente menos do que 8 horas num determinado dia, mas ele resolveu disparar uma série de e-mails depois das 10 da noite, que seria horário noturno. Então, são desafios que são os novos desafios e que a gente ainda não tem, me parece, sim, respostas fechadas para esses desafios, porque o judiciário também não vai poder fechar os olhos para algumas macetes que são possíveis, né? Você pode hoje fazer um e-mail às 6 da tarde, programar a entrega para as 11 da noite, e como que Então, assim, a gente vai ter que ficar investigando absolutamente tudo para saber se algo nesse sentido foi utilizado ou não. E aí, fechando, para eu cumprir aqui o meu tempo também, só para pontuar, o que a gente sabe? Hoje já existem mais de 20 projetos em trâmite no Senado, 183 projetos na Câmara, tratando desses temas, né, que eu abordei, do enquadramento sindical, da fiscalização, como que você fiscaliza se esse empregado está adequado, ele tem as condições de trabalho adequadas na casa dele ou não. Projetos que vão também no sentido assim totalmente radical, para que não tenha mais teletrabalho, para que caia o 62 e a alteração do 62, que não é algo razoável. Eita, eu caí? Não, estou ouvindo. Desculpa. Escutou bem. E para pontuar, um projeto que é bastante interessante, que fala também da possibilidade de trabalhar fora do país. Ou seja, que é uma pergunta que já tem sido bastante recorrente. A pessoa tem cidadania, tem visto e quer trabalhar da Suíça. Eu posso, não posso? Qual a limitação? A rigor, pode. Se ele é teletrabalhador e você não tem expectativa de que ele venha nunca ter o teu local de trabalho, eu não vejo um impedimento, mas não tem como deixar de lado que a gente vai ter. Se ele sofreu um acidente, como é que eu mando ele para o INSS? Se ele eventualmente não pode vir para o Brasil? A assistência médica os benefícios que eu concedo aqui a todos os empregados, para esse empregado não vai fazer sentido. Eu vou poder substituir esse benefício por dinheiro? Qual vai ser a natureza disso? Aí é o terceiro bloco da nossa conversa. A aplicação ou não da lei do expatriado, né? Assim, eu contratei sabendo que ele está lá fora, ou ele estava aqui e eu permiti que ele trabalhasse lá de fora, porque também não faz muito sentido eu não ter essa informação do meu empregado. Então, isso atrai algum direito da lei do expatriado? Um desses projetos de lei pontua muito bem que não atrai. Se foi combinado desse jeito, que é teletrabalho em qualquer lugar do mundo, não cabe o adicional de transferência da lei do expatriado, mas cabe a aplicação total da legislação brasileira. Mas não trata desses detalhes do dia a dia, dos benefícios e das dificuldades que podem ser encontradas. Então, assim, fechando aqui do meu lado, eu acho que esse é um overview aí dos dois modelos, remoto e híbrido, sem prejuízo da gente ter várias questões, e nós três estaremos aqui para falar delas. E eu vou deixar o Aruna e o Alosh também pontuarem o que eles acham de relevante dessa discussão, para depois a gente passar para o terceiro bloco. Obrigada. Legal, Cibele, parabéns. É sempre um prazer e um aprendizado te ouvir, sabe disso. Mas eu acho que você foi cirúrgica. Assim, quem já teve a oportunidade de conversar comigo, ou me ouviu falar, leu alguma coisa, eu sempre, quando surgiu essa questão do teletrabalho, do home office, e mais precisamente quando a gente precisou ir para casa no momento da pandemia, surgiram essas centenas de projetos de lei, e eu sempre fui um crítico disso, falando, olha,
O legislador quer engessar a questão, o home office é algo que está dando certo, o teletrabalho está dando certo, as discussões elas vão se dirimir na jurisprudência, e assim, não há algo a ser mudado. Hoje, passado 1 ano e meio, e passado quase 3 anos dessa legislação, eu vejo que realmente existem muitos buracos aí. Eu acho que você foi muito precisa quando você falou da questão das horas extras, do controle de hora. Putz, a pessoa está dentro de casa, está em casa. Na empresa ela tem controle, fora da empresa não tem. O que é o trabalho híbrido, né? Quais as regras que vão se apresentar quando a pessoa trabalha 3 dias em casa e 2 dias na empresa? Mesma questão do direito sindical, o que a gente tem visto um movimento muito grande de empregados que trabalhavam dentro de suas corporações e agora, com o teletrabalho de maneira full, mudaram de estado, mudaram de cidade, estão trabalhando ainda remotamente. Quer dizer, como a jurisprudência vai se posicionar com relação a isso, com relação à territorialidade, às questões sindicais, as estruturas de pagamento, mesmo essa questão da desconexão, das informações tecnológicas transitando, quer dizer, o empregado pode acessar a rede da empresa em qualquer local. Então, acho que tem uma série de preocupações que precisam ser sanadas. Entendo eu que esses projetos de lei vêm para tampar isso, e especialmente eu chamo a atenção de 2 projetos que são bem completos, que é o 4931 e o 5581, ambos de 2020, que são projetos onde estão muitas dessas nossas dúvidas estão dirimidas ali nas propostas de artigo. Então, acho que vale a pena, quem não conhece esses projetos, ler, entender, porque eu acho que a gente só está no começo desse novo momento aí. Legal, continuando aqui. Depois de escutar a Cibele, né, foi incrível, inclusive, eu sempre me remeto a pensar, e até mesmo por conta do meu trabalho dia a dia, de pensar quais são os reflexos que nós temos em termos de tributação na folha de pagamento, né? E aí, quando a gente faz uma leitura do que a gente tem em termos práticos e de legislação, especificamente falando ali do teletrabalho, que foi publicado em novembro de 2017, né, com a reforma trabalhista, até hoje, por incrível que pareça, a gente não tem um regulamento quando a gente pensa em KENAI, no CONCLA, o IBGE, ou seja, não há um estudo sobre a modalidade do trabalho remoto. E aí, no final do dia, quando a gente faz, né, essa leitura do que consta hoje na Comissão Nacional de Classificação, o CONCLA, versus o que nós temos em termos de enquadramento, principalmente quando a gente pensa em enquadramento da alíquota do SAT, RAT, né, e, consequentemente, toda a carga tributária relacionada à folha de pagamento, nós estamos numa zona cinzenta, né? E a gente não sabe como é que funciona e não há uma especificação técnica, né? Consequentemente, a gente também, né, não sabe como é que vai se comportar as questões relacionadas a acidente, doença ou trabalho doméstico, né? Ou seja, como que é feito isso, né? Acidente, doença, fará composição no fator acidentário de prevenção, né? Ou seja, né, dependendo da majoração, né, do índice FAP, né, a Previdência, o INSS, ele poderia ajuizar uma ação regressiva para se discutir, né, a questão do acidente, a doença do trabalho. No final do dia, o que a gente tem aqui, né, traduzindo tudo isso, é de que o assunto ele não segue um plano cartesiano. Pelo contrário, conforme a gente vai estudando e esmiuçando cada um desses itens, mais dúvidas surgem, né? E até
aproveitando aqui a oportunidade, continuando o próximo bloco, nós temos a questão dos benefícios flexíveis da infraestrutura e também, recentemente, ali a questão da publicação do Decreto 10.854 de 2021. Eu iniciei o bate-papo falando de que o mês de novembro foi muito agitado, está sendo muito agitado, a gente encerra hoje aqui o mês de novembro. E antes, e acho que o primeiro ponto aqui, quando a gente pensa em benefício flexível, entender o que é isso. Basicamente falando, quando a gente pensa em programa de benefício flexível, nada mais é do que a empresa ofertar benefício de uma forma diferente, de uma forma disruptiva. Hoje, as empresas, elas oferecem benefícios aos seus empregados dentro de um modelo tradicional, por assim dizer, né? E o empregado, ele sabe exatamente a forma, né? E como é que será concedido o benefício, até mesmo em termos de valores. Então, valor do vale-refeição, alimentação, o que há em termos de transporte, seguro de vida, seguro-saúde, enfim, né? E no modelo flexível, por outro lado, a empresa deixa que o colaborador, o empregado, ele opte pelo benefício que mais faz sentido à sua real necessidade e também ali ao seu estilo de vida. Agora, o ponto é o seguinte, né? Qual é o gatilho que as empresas elas pensam em termos de oferecimento de benefício flexível? Só para trazer aqui um benchmarking, esse tema não é novo, né? Esse tema a gente já discute ele há muitos anos. Eu posso falar aqui aproximadamente 6, 7, 8 anos que eu discuto esse tema com os nossos clientes. O fato é de que, com a pandemia do Covid-19, isso se intensificou, né? Porque muito em linha com o que a Cibele trouxe e com o que o Alouche também pontuou, é de que hoje há um modelo de trabalho híbrido, parte no escritório, parte em casa, né? O que a gente também chama do work from anywhere, né? Ou seja, o trabalho em qualquer lugar do mundo, né? E, com base nisso, as empresas começaram a repensar os benefícios. Acho que o grande gatilho aqui é, então, primeiro deles, né, que a gente tem aqui em termos práticos, quando ofertar benefícios flexíveis em linha com o que a gente chama de atração e retenção de talentos. E, concomitantemente a isso, nós temos também ali o aumento da satisfação e o bem-estar dos empregados no que tange ali ao benefício que ele pode, de fato, aderir, né, e praticar. E quais são os benefícios que nós temos hoje no mercado? Bom, a gente tem os tradicionais, que a gente chama do vale alimentação, vale refeição, mobilidade, e aqui a gente tem cartão combustível, vale transporte, também temos plano de saúde, odontológico, academia, previdência privada, veículos, educação. Então, quando a gente pensa em cursos online, idiomas, graduação e pós-graduação, e também a gente vê muito, e ganhando uma capilaridade muito grande, um benefício flexível, que é a questão da cultura, né? Ou seja, pagamento de streaming, até mesmo cinemas, e no custeio de infraestrutura, quando a gente pensa em energia elétrica, internet, compra de materiais. Agora, qual é o grande ponto nisso tudo, que é o calcanhar de Aquiles, quando a gente pensa em termos de benefício flexível, é de que quais são os riscos relacionados à concessão do benefício? Não. Ou seja, o Beneflex, benefício flexível, ele esbarra diretamente na questão, né, de considero esse benefício é considerado como uma parte da remuneração, e assim,
compõem o que a gente chama a base de cálculo do salário de contribuição, ou seja, devo efetuar a tributação para fins de contribuição previdenciária, fundiária, fiscal, especificamente falando aqui do imposto de renda pessoa física, e, por fim, os reflexos trabalhistas. Né? E quando a gente, de fato, pensa nesse sentido, a gente também teve recentemente a publicação do Decreto 10.854, que, dentre inúmeros requisitos, trouxe dois tópicos relacionados aos benefícios. E aí, mesmo em benefício do tempo aqui, eu trouxe dois, eu vou citar dois, e aqui depois a gente fica, de fato, aberto para comentar tudo que a gente tem em termos de benefício flexível, enfim. E o primeiro deles, que eu gostaria de comentar com vocês, é a questão do Vale Transporte. Bom, Decreto 10.854 de 2021, ele trouxe no seu dispositivo, no artigo 110, que é vedado ao empregador substituir o Vale Transporte por antecipação em dinheiro. Aqui, realmente, é algo muito diferente do que a gente vem acompanhando em termos de jurisprudência, né? Ou seja, o assunto ele já estava sedimentado em termos de decisões do STF, né, de que havia, de fato, a possibilidade de se antecipar o Vale Transporte em dinheiro, e agora a gente se depara com esse dispositivo que, de certa forma, ela vem a contrário ao senso do que a gente tem aqui em termos de construção jurisprudencial. Pensando até mesmo como advogado, a gente nós temos dois aspectos. Um que é a questão da leitura gramatical da norma, e uma outra que é uma leitura sistêmica da norma. Quando a gente faz, de fato, uma leitura gramatical do que traz aqui o Decreto 10.854, especificamente falando com relação ao Vale Transporte, realmente a gente vê aqui que há um óbice, né, que há uma vedação, antecipação do Vale Transporte em dinheiro aos empregados. Agora, quando a gente faz uma leitura sistêmica, principalmente alinhada ali às decisões que nós temos a respeito do tema, realmente a gente vê que há uma disparidade, né? Então, não há ainda, de fato, algo estruturado, até mesmo porque a portaria é muito recente, a gente não tem nada ali que mencione, e no final do dia, acho que é muito importante que nós, e todos nós, tenhamos isso dentro do nosso radar, né, de que empresas que fazem ali o pagamento Vale Transporte, principalmente retornando ao trabalho presencial, de que há esse dispositivo aqui do Decreto 10.854. Bom, um outro tema também que a gente trouxe aqui em termos práticos é a questão do programa de alimentação do trabalhador. Esse daqui, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com colegas, Cibele, com a Aloche, outros amigos, advogados e clientes, e aqui a gente se depara com uma questão muito peculiar quando a gente pensa em concessão de vale-refeição, vale-alimentação. O primeiro deles, que eu gostaria de reforçar, é de que, né, o programa de alimentação trabalhadora, ele tem dois aspectos. O primeiro deles é a questão de saúde do empregado, especificamente ali da alimentação, da boa alimentação do empregado, e um outro ponto é a questão
da dedutibilidade para fins do IRPJ e CSL, né? Quando a gente faz uma leitura, então, em termos previdenciários, né, a gente hoje, né, a gente pode depender do que a gente viu ali, do que há de mais recente, de que não há necessariamente uma obrigatoriedade na inscrição no PAT quando a gente pensa em termos de contribuição previdenciária, né? O decreto, ele trouxe a questão da inscrição no PAT quando a gente pensa na questão da dedutibilidade do IRPJ e CSL, né, que é o que a gente chama do PAT em dobro. Embora, né, por óbvio, tudo isso é muito recente, né, e no final do dia a gente não tem nada escrito na pedra de como é que será, como que a fiscalização se comportará em termos de análise, de fiscalização, tá? Um outro ponto, também acho que muito em linha com o que trouxe a Cibele, é a questão da infraestrutura. E aqui a gente se esbarra a questão da ajuda de custo, né? No começo da pandemia, o Ministério Público do Trabalho, ele publicou uma nota técnica, salvo o melhor juízo, nota técnica número 17, e lá, o Ministério Público do Trabalho, ele trouxe uns regramentos quando a gente pensa em termos de obrigatoriedade ali na concessão de materiais, né? Ou seja, de computador, de notebook e tal. O que a gente tem em termos práticos é o seguinte, né? E aqui é um conceito do para o trabalho e do pelo trabalho, né? Ou seja, aquela ferramenta que é concedido pela empresa, é para o desenvolvimento das atividades do empregado ou não, ou é pelo trabalho, né? E aqui a gente tem uma questão muito importante. Então, legal, empregador, eu concedo o notebook, eu concedo a mesa e também acesso à internet e e custeio ali parte de energia elétrica, como a gente viu que de fato acontece nesse modelo híbrido ou home office, telepresencial. A questão aqui que a gente se esbarra, né, é da possibilidade de estender isso, né? Ou seja, eu, empregador, eu posso custear, por exemplo, os streamings para os meus empregados? Isso é para o trabalho ou pelo trabalho, né? E aqui a gente está numa linha muito limítrofe, né, do que é considerado base de cálculo para fins de tributação da contribuição previdenciária ou não. E aqui fica até mesmo para reflexão nossa, né? O que eu posso pontuar é de que, em termos práticos, né, o que a gente vê é o seguinte, né, principalmente em fiscalização da própria Receita, tá? Se, eventualmente, o empregador ele não tem a comprovação dos custos relacionado à ajuda de custo, a Receita ela tem, de fato, fiscalizado e autuado as empresas e considerando essa ajuda de custo como base de cálculo do salário de contribuição e, consequentemente, ali compondo o que a gente chama da contribuição previdente sobre a folha de pagamento, tá? Então, em termos práticos, é isso que, de fato, a gente vem identificando. Então, para compartilhar com vocês, o racional é de que adotou o modelo telepresencial, ótimo. Então, da empresa tomar o cuidado de solicitar os comprovantes, né, do que é pago em termos de internet, energia elétrica e tal, para que, de fato, se tenha a comprovação desse pagamento em termos de ajuda de custo, tá? E aqui eu passo a palavra para o Luiz, para a Cibele, para que vocês façam os comentários. Bruno, ótimo. Acho que foi... Bom, esse tema é muito discutido
ao longo, acho que da minha vida profissional, né? Você pega o artigo 457 da CLT, você tem as soluções de consulta da Receita, às vezes eles são contraditórios ou não, e esse tema já foi abordado, inclusive no passado, com aqueles cartões flex, né, que seriam benefícios que você consideraria o empregado e tal. Agora, surgiram novas empresas e novas ferramentas que, sem dúvida, são bastante interessantes. Quer dizer, o empregador deposita um valor num determinado cartão e existe a possibilidade do empregado gastar com locomoção, ou gastar com internet, ou gastar com outro benefício ali. Mas eu acho que a gente precisa ponderar nesse momento é que o risco, principalmente da esfera trabalhista, ele é muito salutar. Então, mesmo quando a gente fala da questão do Vale Transporte, então a Receita já tinha se posicionado na esfera tributária sobre a antecipação do Vale Transporte em dinheiro, que isso não teria natureza salarial, mas fatalmente, se isso for discutido na Justiça do Trabalho, por exemplo, a gente vai ter uma condenação. Se for demonstrado que o empregador dá o dinheiro para o empregado, não tem não tem a comprovante de gastos e tal, e isso vai ser considerado natureza salarial para fins trabalhistas. Então, acho que toda essa discussão que a gente está tendo, agora com o Vale Alimentação, Vale Refeição, antigamente os cartões, você colocava um crédito, o empregado poderia utilizar como ele quisesse, agora, como você disse, tem a nova questão da portaria que proíbe isso, né? Quer dizer, o valor que será depositado ou a título de vale refeição ou de vale alimentação, ele deverá ser usado para aquele fim específico. Eu acho que essa é uma discussão bastante desafiadora. Eu acho que todos os empregadores gostam dessa discussão porque, sem dúvida, reduz a carga tributária, no fim do dia sai mais barato para a empresa, mas eu acho que a gente tem que analisar com muito cuidado quais são os benefícios que estão sendo concedidos, a forma como está sendo concedido, a certeza de que aquele dinheiro está sendo utilizado para aquele determinado fim, exatamente para que a gente não tenha problema na fiscalização, com fiscalizações previdenciárias ou mesmo da Receita, nesse sentido, mas também com ações trabalhistas no futuro pedindo a incorporação dessa verba como salário. Isso a gente viu aos montes no passado, tinha diminuído porque a Justiça já tinha um posicionamento muito claro sobre isso, mas agora, com a pandemia, com essas novas empresas, com essas novas modalidades de cartão, vamos chamar assim, está crescente de novo. Inclusive, saiu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, na semana passada saiu uma reportagem no Valor exatamente tratando disso. Quer dizer, pessoas defendendo o lado A, lado B, e todo mundo aguardando a Receita se posicionar, porque vai vir muita discussão aí nesse sentido. Então, caso alguém queira utilizar isso, essas formas alternativas, que analise muito bem o benefício que está sendo concedido, a forma de concessão, e, na medida do possível, de forma a trazer uma segurança adicional, eventualmente pode-se imaginar até uma negociação de um acordo coletivo, justificando essa verba para o empregado, enfim, eu acho que seria algo que não isentaria o risco, mas traria maiores elementos de argumentação, caso no futuro venha a ter algum tipo de fiscalização e autuação nesse sentido. Eu queria também fazer 4 pontos bem rápidos sobre esse tema, que fogem um pouco, mas estão interligados. Sim, o Vale Transporte, né? Sem pensar se ele pode ser em dinheiro, não pode ser em dinheiro, mas o que a gente sentiu no começo da pandemia, quando as pessoas foram para casa, muitas empresas cortaram o Vale Transporte porque ele não fazia sentido no trabalho remoto. E eu entendo que ele continua não fazendo sentido no trabalho remoto. Agora, no híbrido, faz sentido, sim, você conceder pelo número de dias que as pessoas vão. E aí, teremos desafios, né? Porque se isso ficar solto, vai quantos dias você quiser para o presencial, a empresa, de alguma forma, vai ter que fazer esse controle ou ela vai acabar concedendo para todos os dias do mês, sabendo que a pessoa foi 5 dias, 10 dias. Se ela colocar um rodízio, né? Uma previsão, enfim, você deve vir 3 vezes por semana, 2 vezes não, ela teria um pouco mais de controle sobre isso. Mas acho que a gente também pode atrair uma discussão, enfim, se eu concedo algo que não é mais necessário,
se muda a natureza, né? Então, o auxílio combustível, para quem trabalha com o carro, ele tem uma natureza. Para quem era um benefício, um fringe, tem outra natureza. Para quem está em casa e não tem expectativa de sair de casa, fica difícil defender que não tem a natureza salarial. A mesma coisa, assim, o reembolso das despesas, né? Para quem está no trabalho remoto, a lei fala textualmente que cabe o reembolso das despesas para o teletrabalhador. E aí, eu acho até que eu tinha pontuado isso quando eu falei anteriormente, no híbrido, esse reembolso, qual é o limite desse reembolso, né? Ou qual é a obrigatoriedade desse reembolso? Ele precisa continuar sendo feito? Eu também acho que a gente vai ter novas discussões sobre esse tema, na medida de, enfim, o híbrido é uma liberalidade do empregado ou não é uma liberalidade do empregado? Indo para os flexíveis, que o Aruno falou tanto, né? Enfim, possibilidade de troca ou de outros benefícios, essa é uma discussão que eu acho que ela faz muito sentido, ela é muito rica, se a gente começar a ter hipóteses de empregados teletrabalhadores fora do país, por exemplo, ou mesmo em um estado em que a assistência médica que eu concedo não tem uma cobertura nacional. Então, assim, por que ele vai ter assistência médica que só atende em São Paulo se ele está no Piauí? Não faz sentido. Então, faz sentido ele escolher, ele ter a possibilidade de trocar isso por valor, eventualmente, por uma ajuda de custo para pagar assistência médica no local onde ele está. Mas daí, se eu substituo um plano de assistência médica por um vale assistência médica em folha, eu entendo também que muda a natureza, vira salário, mas faz parte do jogo, não dá para ganhar todas, né? E por último, o que eu também vi usando esses cartões que voltaram, né, para o mercado, dando essa flexibilidade para você comprar os seus benefícios, empresa colocando este valor e falando, bom, então a infraestrutura que você precisa para o teletrabalho, de uma cadeira, etc., também você usa esse cartão. Eu também acho isso uma inadequação, porque uma coisa é ferramenta de trabalho, outra coisa são os benefícios. E na linha das ferramentas, a infraestrutura que o empregador tem que fornecer para o teletrabalhador, eu entendo que é uma ferramenta, então eu tenho que dar aquilo inteiro, eu não tenho que dar um cartão que aos poucos, né, se você fizer um crediário lá de 24 vezes, você vai conseguir ter a sua cadeira ergonômica, enfim. Então eu acho que é um tema bastante interessante pensar nos benefícios e nesses novos cartões, mas a minha sensação, e daí o Aruno está aí com uma experiência bem mais tributária do que a minha, é que a fiscalização não vai ser tão flexível quanto os novos cartões e esse discurso de flexibilidade, porque quando sai ali, né, tem muita discussão se a lista de benefícios e parcelas isentas de contribuição previdenciária é exaustiva e exemplificativa. A minha sensação é que para a Receita é exaustiva. Então, se não está lá, então, assim, eu vou dar um benefício absolutamente novo, inovador, que ninguém nunca deu, etc., e ele não é nem pelo nem para o trabalho, ele só é uma atração, né? Porque que empresa dá esse benefício? Só eu. Ok, só que ele é salário, entendeu? Ou tem muita chance de ser considerado salário. Mas, enfim, eu acho que a gente falou bastante, está na hora da gente voltar para o Alberto e checar se temos perguntas. Obrigada. Oi, obrigado a vocês pela explanação muito elucidativa. Nós temos aqui algumas perguntas, eu vou fazer pela ordem. Primeiro, Karen Buraldi, ela pergunta, e a questão das gestantes, por conta da Lei 14.151 de 2021? Fiquem à vontade para falar, comentar. Legal, Alberto. A gestante ela ainda precisa ficar afastada das atividades. Ela pode exercer a atividade remotamente, perante sua casa, telepresencialmente, mas ela não pode voltar para a operação dentro da empresa propriamente dita, exatamente por causa dessa lei. Não há uma data final. Existem até alguns
projetos no Congresso para acabar com isso, mas o fato é que hoje a legislação é específica e eu acho que faz todo sentido. Então, enquanto ela estiver no estado gestacional, ela permanece trabalhando remotamente. Após a licença maternidade, daí sim ela pode retornar. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui da Maria Benhame, encaminha para todos. Sem entrar no mérito da portaria 620, focando somente no tema da vacina obrigatória, pergunta se a decisão do STF definiu que a vacinação poderia ser obrigatória por norma estatal, que não veio trazer para o poder diretivo, não atrai vinculação ao risco ocupacional. Quer que eu repita? Doutora Maria Benhame, obrigado. Cibele, você quer responder? Pode responder, depois eu falo também. Eu achei ótima a pergunta. Na verdade, o STF definiu também em dezembro sobre a obrigatoriedade da vacinação, sobre a possibilidade tanto de norma legal quanto de existirem campanhas para que as pessoas se vacinem, mas infelizmente não, mas proibiu a vacinação forçada propriamente dita. Aqui, no caso, realmente não há uma legislação federal única, né, observando, mas eu acho que a obrigatoriedade e, principalmente, o cuidado das empresas em adotar todos os protocolos para evitar que pessoas que eventualmente atraem o risco entrem dentro da corporação e contaminem a coletividade, essa sim vai ser o fator obrigatório para reconhecimento ou não do risco ocupacional da doença. Então, diante disso, até Maria Benhame, o que a gente tem sugerido é que, independente do retorno às atividades, os protocolos, os cuidados e as obrigações da empresa com os seus empregados, em fazer esse mapeamento, em ter a certeza de quem está vacinado, em monitorar isso, monitorar aquelas pessoas que não são empregados, mas que estão em contato com os empregados da empresa, esse sim vai ser o fator decisório para, eventualmente, se essa pessoa contaminar, estiver contaminada e entrar no trabalho, seja o divisor se vai ser uma questão ocupacional, uma doença ocupacional ou não. Só um ponto, Alberto, eu concordo com o Alouche e eu penso, Maria, que ao fazer o mapeamento, né, e perguntar para as pessoas quem se vacinou, quem está com o ciclo vacinal completo, quem não se vacinou e tentar entender o porquê, a empresa também fica com a chance, enfim, se é uma realidade para ela, o híbrido, se é uma realidade manter pessoas no remoto, equacionar esse problema e para o bem de todos, né? Ou perceber que, enfim, nossa, tem uma população aqui que metade não se vacinou, então vamos tentar uma campanha, vamos tentar entender o racional. E aí definir o que é valor também para a empresa, né? Vou assumir risco, não vou assumir risco, como essa é uma matéria muito controvertida, até que ponto que eu entendo que está no meu poder diretivo fazer esse mapeamento, mas até que ponto que é uma obrigação eu fazer esse mapeamento, né? Eu tenho uma obrigação só de manter as pessoas afastadas do risco, mas não necessariamente a vacina por si só afasta a contaminação, né? Que eu posso estar vacinada e ainda assim ter um problema e passar, mas a minha tendência também é entender que o mapeamento está mais favorável para ser dentro de todas as medidas que sempre foram propagadas desde o início da pandemia como medidas necessárias para o empregador tomar, com vistas a ele se proteger e proteger seus empregados e, inclusive, ter uma melhor defesa se tiver uma contaminação e poder defender que isso não foi doença profissional, né? Agora, se eu não adotei nenhuma medida preventiva, nenhum cuidado, não fiz nenhum treinamento, não sei quem está vacinado, quem não está, enfim, aí eu acho que a defesa fica fragilizada, então eu no mínimo mapearia, né? Vai lá. Uma outra pergunta, doutora Maria Benhame, também, ela encaminhou essa para o Haruno.
e diz o seguinte: a disposição de valores iguais para todos no PAT impacta o Beneflex, ou seja, o empregado pode escolher valor diferente do padrão, e nesse caso haveria descumprimento da lei? Perfeito, doutora Maria Benhame, muito boa pergunta. Bom, em termos práticos, o que nós temos quando a gente faz ali uma leitura que a gente chama a leitura gramatical do decreto 10.854, especificamente falando ali no parágrafo único do artigo 172. Ele fala que o benefício ele deve ser concedido pela empresa e o mesmo valor para todos os empregados, trabalhadores. Então, respondendo à dúvida de uma forma muito categórica, é de que, sim, existe um risco de, eventualmente, o Beneflex, né? Então, se eventualmente a concessão de vale-refeição, alimentação por trabalhador, e cada um faz ali a sua opção, de ser descaracterizado o PAT, né? E aí aqui a gente tem a questão fiscal, né? Especificamente falando do IRPJ e contribuição social, e também a gente tem os aspectos previdenciários, né? Porque aqui o previdenciário em si está um limbo muito grande, né? Mas a partir do momento que há uma norma de que trata de que realmente o valor ele deve ser igualitário para todos os empregados, independentemente da localidade, né, a gente se esbarra na questão também sindical aqui, né, porque a gente tem que avaliar o sindicato de cada categoria, de cada localidade, para se verificar qual seria o racional em termos de concessão de benefício vale-refeição e alimentação. Agora, se vocês me permitem, eu acho que tem um ponto aqui também, pegando o gancho da doutora Maria Benhame, que é a questão da possibilidade de transacionar auxílio alimentação, VR e VA, com os demais benefícios ofertados pela empresa, né? Que é uma questão que a gente teve uma discussão, inclusive, recentemente, né? Recentemente, eu digo, na sexta-feira passada, e a questão do decreto 10.854, ele trouxe ali no artigo 174 a questão de que a escrituração ele deve ser feito de forma separada, de forma apartada. Ou seja, numa leitura aqui muito incipiente do que a gente tem, não seria possível transacionar auxílio alimentação com os demais benefícios que são ofertados pela empresa e, consequentemente, nós nos esbarraríamos na questão do Beneflex, inevitavelmente, né? Aqui é um desafio muito grande quando a gente pensa em termos de fiscalização. A Cibele, numa das falas dela, ela trouxe a questão de leitura restritiva da norma por parte do fisco. E realmente é isso. O fisco hoje ele faz uma leitura muito restritiva da norma quando a gente pensa em fiscalização, e principalmente fiscalização da folha de pagamento, né? Acho que o único ponto de dúvida que paira aqui, quando a gente pensa no PAT, é se eu posso transacionar vale-refeição com vale-alimentação e vice-versa. Aqui, eu confesso que eu não tenho uma resposta a respeito do tema. No meu entendimento, a norma não foi muito clara se há possibilidade de transacionar entre o benefício, VA e VR, né? E também a questão ali do arranjo de pagamento, né? Ou seja, a bandeira, né? O que é nítido e claro de que as bandeiras elas devem ser feitas escrituradas de uma forma apartada. Agora, posso transacionar entre elas? Essa é uma pergunta que a gente só vai responder daqui a algum tempo. Obrigado pelos comentários.
Tem uma outra questão aqui, nós ainda temos 8 minutos, do Fábio. Inicialmente, parabéns aos palestrantes, posições muito claras e precisas. Retomando a questão do trabalho remoto nas gestantes, como fica a situação da gestante que trabalha em atividades externas na forma do artigo 62, inciso 1º da CLT? Por se tratar de trabalho externo, ela pode seguir trabalhando? Obrigado. Tem os participantes aqui, só são grandes advogados, doutora Maria Beirame, Fábio Chong, enfim, todos amigos. Aí faz tempo que não nos vemos, mas, Fábio, eu entendo que não. Acho que o artigo primeiro da 14.151, ele é muito claro. Ele fala, durante o estado de emergência, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração. Então, ainda que ela tenha atividade externa, ela vai estar trabalhando presencialmente, tendo relações com outras pessoas de maneira presencial. Então, entendo que também é vedado o trabalho dentro da atividade externa. Não sei se a doutora Cibele pensa diferente. Eu concordo, porque, na verdade, né, o trabalho externo, basicamente, ele é externo da empresa, mas ele implica em você estar presencialmente em clientes, em outras empresas. Então, em termos de exposição a risco, ela estaria igualmente exposta, né? Mas se um empregador tivesse a dúvida, eu, se fosse a gestante, levaria um atestado para dizer que o problema é o contato, né? Ainda mais um contato com terceiros que nem o próprio empregador tem controle sobre a situação, né? Se esse terceiro está tomando as medidas, não está, se é seguro ou não. Eu acho até, se bobear, pode ser até mais arriscado do que no próprio empregador, onde ele sabe, eventualmente, né, ou ele deveria saber como está a situação ali dos demais empregados, mas concordo plenamente, Luiz. Tem mais uma pergunta aqui, doutora Karen Buraldi. Uma ideia seria nivelar o benefício por cima em casos de valores diferentes e em CCTs diferentes. Podem comentar, fiquem à vontade. Posso comentar aqui, Aloshi, Cibele. É uma alternativa quando a gente pensa em termos práticos de nivelar por cima. Então, no final do dia, a convenção ou eventualmente o acordo, ele traz ali um valor base, né, e você traz ali, né, um valor superior ao que traz a norma. Acho que o grande ponto aqui que deve ser de fato observado é a questão dos custos, né? Porque quando a gente pensa em benefício, acho, bom, a gente parte, né, de uma carga tributária de folha muito alta, né? Então, o empresário, a empresa, ela tem ali uma carga tributária de folha todo mês na casa ali de 35,8%, e aí quando a gente soma reflexos de férias, de 13º, isso tudo passa de uma carga tributária ali de 70%. Fora isso, a gente tem os benefícios que são de fato ofertados, né? E a gente sabe que benefício de seguro-saúde, odontológico, vale-refeição, enfim, isso tudo realmente sai muito caro no final do dia. Então, sem dúvida, é uma possibilidade, né? E a questão aqui é, de fato, observar, né, quais são os custos relacionados ali à região, né? E essa questão aqui eu acho bem complicada, né? Porque o Brasil é um país muito grande. Então, a realidade que nós temos aqui em São Paulo é totalmente diferente, uma realidade que se tem, não vai muito longe, no interior de São Paulo, né? Quando você vai para o norte, para o sul, enfim, para o centro-oeste. Mas é uma questão que, de fato, tem que ficar no nosso radar aqui quando a gente pensa em concessão de benefícios flexíveis e os demais aí percebidos pelos empregados. Obrigado. Nós temos mais 3 minutos. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, tinha até algumas perguntas aqui para endereçar, mas eu acho que vocês cobriram nas explanações e depois as perguntas que foram feitas, muito boas. Então, acho que seria repetitivo voltar aos assuntos, mas se vocês tiverem algum
alguma consideração final a fazer? Fiquem à vontade. Na verdade, eu queria agradecer, Alberto, meu nome. Foi um prazer conhecer a Cibele e o Aruno, que eu só tinha notícia de mercado, conheci de mercado e tive a oportunidade de também conhecê-los pessoalmente. Foi uma alegria muito grande. Enfim, eu acho que a apresentação foi ótima, os assuntos são bem desafiadores. E eu acho que está todo mundo analisando as questões com atenção, com cuidado. Cada dia surge uma questão nova nesse momento que a gente está passando, essa incerteza que a gente está passando. E eu acho que, como recado final, eu deixaria só as empresas muito atentas, sempre trabalhar com o jurídico, sempre trabalhar com a medicina do trabalho, o RH, que ganhou uma importância, ao meu ver, substancial dentro das corporações, para exatamente cada atitude, cada política, cada fato ser tratado de maneira uniforme dentro das corporações, exatamente para evitar riscos futuros de autuação e ações trabalhistas, que elas estão crescentes. As ações trabalhistas estão bem envolvendo questões relacionadas à pandemia, esse novo momento, essas discussões, elas estão crescentes na justiça. Então, só queria agradecer a todos e muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, tenho essa mesma sensação do Luiz Allouche, que também foi um prazer conhecer o Luiz e o Aruno, que a gente não se conhecia pessoalmente. E para fechar aqui, e também não deixar a Cristiane Calil sem resposta, porque ela fez a resposta bem assim no final, eu acho que um tema bastante importante é esse, assim, que a gente tem ainda que se debruçar, que esse já era um tema estudado antes mesmo da pandemia, já tinha um movimento sobre direito à desconexão, e eu acho que agora é uma hora bem importante da gente se debruçar nesse tema, porque o que a gente percebeu no trabalho remoto da pandemia, para muitos setores e muitas pessoas, eu acho que os advogados e auditores fazem muita parte desse grupo, as pessoas não conseguiram se desconectar, né? A gente vive conectado, com o computador ligado, com o celular ligado, com toda essa tecnologia que permite misturar o ambiente profissional e o pessoal, e isso afetou, como o Allouche trouxe também no começo, severamente a saúde mental de muitas pessoas, de muitos empregados. Esse acho que é a doença do trabalho que a gente vai ver cada vez mais, doenças associadas à mente. E no Brasil, diferentemente de outros lugares, a gente tem uma legislação muito consolidada sobre os limites de jornada de trabalho na Constituição, na legislação. Então, assim, não vai, na minha opinião, seja híbrido, seja remoto, ser tão possível deixar muito aberto essa questão de eu não sei que horas começa, que horas acaba e etc. Porque se tiver alguma forma de eu saber que o meu empregado está trabalhando rotineiramente 14 horas por dia, não vai demorar para o Ministério Público do Trabalho começar a chamar as empresas para falar sobre isso, para passar por cima do artigo 62.3 e falar, olha só, não é tão impossível controlar, e se você está tendo aí casos rotineiros de problemas de saúde mental, de burnout, de excesso de trabalho, pessoas, enfim, com doenças totalmente associadas a ficarem tantas horas conectadas, então eu não acho que vai demorar para a gente ter um movimento para frear essa disponibilidade absoluta que todos nós nos colocamos nesse momento, né? Porque poucos souberam dividir a casa do trabalho, porque a gente não foi preparado para esse momento que a gente viveu. Então, agora que a gente vem numa terceira onda de mundo do trabalho, que é esse mundo do retorno, mundo do híbrido, a minha sensação, Cristiane, e todos, né, é que o direito à desconexão e a atenção para essa questão da jornada e do tempo de disponibilidade das pessoas vai ser um ponto importante de atenção para todos nós, porque os reflexos já estão aparecendo, né? Especialmente na saúde mental. Mas, de novo, muitíssimo obrigada a todos, a audiência, inclusive, mais do que a ninguém. Aruno. Bom, eu faço as palavras do Allouche, da Cibele as minhas. Foi uma tarde incrível, deu para a gente falar dos temas, né? E eu acho que um ponto muito, muito interessante é que ele não acaba aqui, pelo contrário, ele começa aqui,
né? Todos esses temas que nós falamos aqui, direito à desconexão, teletrabalho, os benefícios flexíveis, aqui acho que é o começo de uma grande discussão quando a gente pensa aqui no que a gente tem em termos de próximos passos, né? Então, agradeço também ao Alberto, doutor Alberto, a Andresa, ao Cleiton e todos que de fato participaram aqui, foi realmente incrível. Obrigado. Bom, vamos encerrando então mais um webinar da Comissão de Assuntos Jurídicos da CCBC. De novo, muito obrigado a vocês pelo tempo, pelo brilhantismo da exposição. Muito obrigado pela audiência qualificada, os colegas advogados, auditores, todos os demais de RH que estiveram presentes, engrandeceram também o nosso webinar. E nosso próximo evento será no dia 16. Nós vamos divulgar isso de dezembro. Vamos falar sobre os leilões dos blocos de exploração de petróleo feitos pela ANP, Agência Nacional de Petróleo. Mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde a todos. Um abraço.